Olá, corujas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês novamente aqui em mais uma terça-feira conosco. Hoje a nossa palestra de ambientação ela vai ser muito especial, vai ser novamente com a professora Andréia e vai ser sobre inteligência emocional. Então, é um assunto atual e que é de grande valia para todos vocês. Então, vamos prestar bastante atenção, anotar nossas dúvidas, anotar todas as dicas e para que a gente possa ter bom proveito aí desse conhecimento que a professora tem a nos passar. Vou deixar a professora falar um pouquinho com vocês, mas vamos iniciar às 7 em ponto, tá bom? Para dar tempo de todos os colegas que estão a caminho conseguir entrar para poder assistir essa palestra ao vivo, e já aviso que a palestra está sendo gravada, então, para quem entrar um pouquinho depois, vai conseguir rever e assistir tudo novamente, quantas vezes quiser. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Jenna, aí, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estarmos juntos aqui nessa terça-noite para conversarmos de um tema tão atual e tão importante para a gente se destacar no mercado de trabalho. E não só no mercado de trabalho, a gente inclusive pode utilizar na nossa vida pessoal, né? A gente vai conversar mais quando der 7 horas em ponto, para que seja justo com todo mundo, mas já antecipo aí que teremos outro encontro mais para frente, no dia 22 de agosto, então quem estiver por aqui, quem gostar, a gente vai falar sobre planejamento de carreira mais para frente, vai ser uma aula muito prática, muito dinâmica, em que a gente vai colocar a mão na massa de como construir esse seu eu do futuro, em que você se almeja nesse cargo profissional aí que vocês desejam ocupar. A gente ainda tem mais um minutinho, vai se achegando, pegando uma aguinha, respirando, porque a gente aqui está junto para trazer muitos insights, virar muitas chavinhas aí para vocês, para que vocês possam se empoderar enquanto profissionais e enquanto seres humanos também. Sete horas em ponto, Jenny. E aí, começamos? Podemos começar, com certeza, e vamos dar início à aula. A nossa palestra já está sendo gravada, então, para todos os alunos que estão chegando, sejam bem-vindos, e vamos aos conhecimentos da professora Andréia. Obrigada, Jenny. Pessoal, para quem está chegando agora, meu nome é Andréia Baez, eu sou professora dos cursos de Administração e Recursos Humanos. Vou estar aqui com vocês hoje, depois novamente no dia 22, hoje a gente vai falar de inteligência emocional, no dia 22 a gente vai falar sobre planejamento de carreira. E eu preparei uma apresentação muito especial para a gente, para conversarmos sobre esse importante tema. Eu sou mestre em administração, mas minha formação é toda pautada aí em recursos humanos, em planejamento de carreira, são temáticas que eu gosto muito e tenho muita aptidão aqui para a gente conversar. Vamos fazer alguns combinados, né? Apesar desse encontro ser online, ele não significa que ele é à distância. A gente está aqui junto para trocar, e esse fórum ao vivo propicia isso. Então, aproveitem e utilize do chat. Eu vou estar à disposição, sempre que possível. De repente, pode ser que demore mais um pouco para eu concluir um pensamento, mas sempre que possível eu vou olhar o chat, vou responder suas dúvidas, seus questionamentos, seus anseios. A gente está aqui para seguir junto, de mão dada, nesse novo caminhar, não só aqui nessa palestra em que a gente está se conhecendo, mas depois, ao longo aí das nossas disciplinas em conjunto, provavelmente vocês vão me ver. Sou professora nos cursos de RH e administração, então vocês vão contar comigo ao longo da trajetória profissional e acadêmica de vocês, beleza? Vocês estão me escutando bem? Tem alguém falando aqui do áudio? Sim, ok? Tá bem. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei, mas o chat está aqui disponível para fazer qualquer questionamento, compartilhar qualquer experiência, tá?
Me diga aí, por favor, se o chat aparece para todos vocês. Desculpa o chat, ó, a apresentação. O áudio tá bom? Olha, Jennifer, Aline, pode ser que o seu áudio, você esteja sem áudio por conta da internet. Verifica a conexão da internet. Se ela está sem áudio, ela não está me ouvindo, né? Vou escrever aqui para ela. Verifica a conexão da internet. Porque quando é assim, às vezes é a internet. Eu vou pedir também, professora, para o Ramon colocar o tutorialzinho que a gente criou de como ativar o som do Zoom pelo celular. Beleza, ele vai colocar aqui no chat? Vai sim. Ah, então tá. Então, fiquem atentos aqui ao tutorial. Vou botar também para ela ver. Tutorial do áudio, né? Pelo Zoom. Então tá. Vou dar sequência aqui para a nossa palestra, tá? E vou fazer aqueles combinados. Eu vou falando e de tempos em tempos eu olho o chat, tá? Só para a gente concluir o pensamento e não perder aqui a cronologia dos assuntos que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá, então. O slide passou para vocês? Só para ver se passou para todo mundo, Jen. Fiquei preocupada com aquele alerta de se está passando mesmo, tá? Sim, passou o slide? Beleza. Então, vamos seguir junto. Pessoal, quantos de nós consegue sair do piloto automático e realmente parar para prestar atenção no que a gente precisa, em sentido de necessidades, satisfações, priorizações? Quantos de nós não simplesmente liga o botãozinho do piloto automático e faz o que tem que ser feito? Não estou falando que isso tem nada de errado, não estou falando que isso é melhor ou pior que ninguém. Mas o tema de hoje vai fazer com que a gente vire algumas chavinhas, tire um pouco o pé do acelerador e comece a prestar atenção na gente enquanto ser humano. E por que isso é importante? Por que tudo começa no olhar para eu mesmo? Porque quando eu me conheço, quando eu me reconheço, eu começo a saber como lidar com o outro, como lidar diante das adversidades, como saber como eu reajo diante de diferentes situações, mudanças e transformações, né? Todos nós estamos suscetíveis a essas incertezas, a essas intercorrências que a vida é uma grande roda gigante, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E como é que a gente lida e como é que a gente reage a essas situações? E não só como a gente age e reage, mas como a gente também se autorregula. Porque a partir do momento que a gente percebe, né, como a gente responde a essas situações, a gente consegue também entender de que forma que eu posso me autorregular, de repente, para me controlar melhor, para, de repente, não agir com tanta grosseria, ou agir sem pensar, né? A gente está falando de uma temática inteligência emocional que começou a ser muito mais enfatizada depois da pandemia, por estarmos aí lidando com essas incertezas. Os níveis de saúde mental tiveram um altíssimo nível de aumento realmente durante esse período para cá, né? Pensando aí de doenças psicossomáticas, de estresse, né? Por conta também das pessoas não pararem para se olhar, entender o que estão sentindo e nomear esses sentimentos, tá? Então, começa que eu deixo essa perguntinha aqui para vocês começarem a refletir internamente aí, e para a gente, isso tudo vai ajudar a gente a costurar muito bem esse assunto. Então, para pensar, se vocês conseguem entender o que vocês sentem, como é que vocês regulam as suas emoções, ou se vocês simplesmente se deixam levar por elas e pela emoção do momento, né? O que a gente chama ali do fogo do momento. Então, você já parou para realmente fazer esse tipo de análise? Ou simplesmente você vai no automático e vive um dia após o outro? Ou não, eu parei
eu analiso como eu me sinto, eu percebo o que me dá aquele gatilho inicial que me faz ficar virada no giraia. E aí, com isso, eu sei como também melhorar, eu sei como, de repente, me regular para me controlar melhor. Será? Né? Porque isso, gente, não é de um dia para o outro, tá? Isso requer até um estudo da gente mesmo e para a gente entender como é que a gente lida com as nossas frustrações, como é que a gente lida com os nossos anseios, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, com os nossos medos, né? Se a gente, de repente, está diante de uma injustiça, se a gente, de repente, está com sono, está com fome, está com raiva, quantos de nós, às vezes, né, briga porque, às vezes, está desregulado ali, né? Está com fome demais e com isso se deixou levar para uma emoção primária, a gente vai falar sobre isso, né? Essa emoção primária é aquela de sobrevivência, e muitas vezes você fala, caramba, não precisava ter chutado a porta desse jeito, chutado a porta aqui, metaforicamente falando, no sentido de ter sido grosseiro, de ter agido sem pensar, né? Às vezes, uma conversa, uma troca de olhares, ou, de repente, uma forma que você vai entender como você vai se autorregular, e a gente vai conversar sobre isso também, sobre como a gente pode encontrar soluções para a gente encontrar essa regulação interna, tá? Deixa eu olhar o chat para a gente ver se tem algum tipo de questionamento nesse sentido. Beleza. Por enquanto ainda não, vocês aí comunicando entre si, né? Isso é muito legal, essa troca de vocês também, para vocês se conhecerem, já irem se conhecendo, criando os grupos aí das disciplinas, isso é importante também. E aí, dando sequência ao que a gente está falando, analisem essa figura aqui, a gente juntos aqui, conversarmos sobre isso. Muitas vezes, quando a gente fala de inteligência emocional, as pessoas acham que é simplesmente aceitar tudo de boa, ficar só sorrindo e que está tudo bem, oba-oba, paz e amor. E não é isso, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, é a gente saber lidar com as nossas diferentes emoções, com os nossos sentimentos, entender o que está acontecendo dentro da gente, né? O que está borbulhando aqui internamente, o que faz correr teu sangue, pulsar teu coração, o que de repente até enxergar no outro, o que o outro está sentindo, como é que ele está reagindo a uma situação. Isso é interessante também para você aprender como lidar com o outro, né? Ninguém aqui nasce numa ilha, a gente precisa se relacionar e às vezes a gente pode diminuir conflitos, diminuir falsas interpretações aí, por conta de um olhar mais atento ao que o outro está sentindo ou se percebendo em uma determinada situação. Então, quando a gente fala de inteligência emocional especificamente aqui, a gente precisa entender de que forma que eu vou gerenciar os meus sentimentos, né? E gerenciar na forma da palavra mesmo, né? Como é que eu vou administrar esses sentimentos dentro de mim, que muitas vezes pode vir que um vem à tona, mas às vezes numa situação você pode sentir 2 ou 3 ao mesmo tempo, né? Isso tudo vai te ajudar ali a administrar concessões, possíveis conflitos, a viver num ambiente muito mais harmônico, seja a nível pessoal ou até a nível profissional, tá? Então, o que a gente está falando aqui, eu não estou falando para aniquilar, bloquear sentimento de ninguém, tá? Mas de que forma você pode perceber esses sentimentos, entendê-los, o que está acontecendo dentro de você, o que impulsionou o início daquele sentimento e de que forma você vai reagir adequadamente dentro daquele ambiente que você está inserido, tá? Porque a gente ocupa diferentes papéis, né? E dentro desses ambientes que a gente ocupa, a gente faz cada um desses papéis vir à tona, né? Eu aqui sou Andréia professora, Andréia profissional, com certeza a minha forma de agir e reagir vai ser diferente do que, por exemplo, eu, Andréia, mãe, esposa, filha, né? Com pessoas ali que a gente tem mais intimidade, que a gente se sente mais seguro. Pode ser que a nossa emoção, a gente tenha ali mais esse espaço de segurança para colocar a nossa emoção para fora.
Já no ambiente profissional, a gente entende que temos que seguir regras, procedimentos, né? E é um ambiente profissional, né? A gente precisa entender de que forma a gente vai agir a certas situações dentro desse ambiente, tá? Então, é só se perceber, entender de que forma que você vai se colocar em cada um desses ambientes, tá? Miguel levantou a mão, quer falar? Jen, ele consegue falar? Miguel, se você... Ele não consegue falar, professora, porque senão todo mundo ativa, mas eu vou ler sim. o comentário dele aqui no chat. Tá, que ele levantou a mão, aí eu fiquei em dúvida. Como lidar com a emoção sendo calmo, mas quando se está em uma situação de discussão e não se estourar? Miguel, você é uma pessoa calma, é isso? E aí você não quer estourar numa discussão, né? Como eu falei para vocês, normalmente quando a gente está numa discussão, por exemplo, familiar, provavelmente você vai agir de uma forma diferente do que se você tivesse numa discussão profissional, né? Aquilo que eu falei de ambientes seguros. O que não é totalmente correto, né? Porque às vezes a gente, infelizmente, acaba colocando para fora demais até com os nossos familiares do que deveria, né? A gente também tem que entender o que é limite, o que é respeito. Miguel, muito dessas questões de como a gente não estoura tem a ver com a forma que a gente se enxerga, tá? Como é que você se comporta quando você está nervoso, né? Porque para você estourar, antes disso, o seu corpo te deu alguns sinais para você chegar ao ponto de estourar. Então, tenta identificar esses sinais antes de você estourar. Você percebeu que você começou a tremer a perna, sua bochecha começou a queimar, seu coração começou a acelerar. Se é uma situação que você, né, não pode fazer nada, né, você está ali, você pode só se colocar, dar a sua opinião, tentar trazer soluções, né? E você vai perceber que você não vai fazer isso de uma forma adequada, porque você vai estourar, né? Você já está ficando nervoso demais. Como é que, de repente, você pode se regular, né? Vou dar aqui algumas hipóteses, mas só cada pessoa se conhece e sabe como pode se acalmar. Será que, de repente, você precisa sair da sala, pedir dá licença, ir no banheiro, respirar, esperar a sua frequência cardíaca diminuir, fazendo os exercícios de respiração, conta até 10, até 1000, o que for necessário para te ajudar nisso. De repente, você sai da sala, escreve no papel tudo que você está sentindo para colocar aquilo para fora, né? Liga para alguém para desabafar, escuta uma música de 5 segundos, mas aquela música você sabe que vai te acalmar, né? O que para você te ajuda a te trazer de volta para o eixo? É isso que a gente chama de regulação. Isso não tem como eu dar aqui para vocês uma lista pronta, porque nós somos pessoas diferentes, com experiências diferentes, personalidades diferentes, e com isso sentimos e reagimos de forma diferente. Pode ser que eu esteja com você ali, Miguel, na mesma sala de reunião, e algo ali que te impactou, que te machucou e te feriu, de repente não me feriu, porque de repente eu não vivi a mesma coisa que você em relação ao passado, em relação a vivências, né, passadas. Pode ser que, de repente, eu não interpretei daquela forma, o fulaninho falou, mas eu não vi maldade naquilo, né? Então, por isso que não tem uma receita pronta de eu falar, olha, nessa situação que você tiver raiva, você tem que fazer essa e essa forma, né? Você tem que encontrar em si qual é o mecanismo que vai te trazer de volta ao eixo. Tá? Existem, sim, alguns exercícios de respiração, às vezes você sair daquele ambiente, às vezes você olhar fotos ali da tua família para você lembrar o motivo pelo qual você está trabalhando, o motivo pelo qual, né, te trazer assim à tona, opa, isso aqui, esse trabalho é meu meio de vida, meu objetivo final é minha família, né? Te trazer de volta a si mesmo, de consciência, tá? Espero que tenha te respondido, Miguel. Ó, Miguel até falou aqui, acho que saindo do local seria o mais ideal para mim.
olha lá o que Laiane falou, eu escrevo, me alivia muito, porém depois eu não leio. Excelente não ler, Laiane, porque às vezes a gente fala muita coisa no momento de raiva, que às vezes a gente nem quer, nem pensa aquilo, é só um momento ali da explosão, né? Então escreveu, joga fora aquele papel, né? Aquele momento ali que você só quer botar para fora, né? Então, pessoal, isso tudo que a gente conversou aqui são formas que vocês mesmos precisam analisar em si, tá? E, gente, não tem problema nenhum você pedir uma dá licença, você, de repente, sair do lugar que você está, ou, de repente, você só ali, ó, com você mesmo, fazer uma respiração, e depois que você se sentir melhor, você se colocar, tá? E, gente, com isso tudo é prática. Com o tempo, vocês vão saber lidar melhor com as situações. Não estou falando aqui que então eu vou ter sangue de barata para sempre, professora, já que eu vou aprender como me controlar? Não, mas você vai saber que situações são necessárias de você despender a sua energia, tá? Será que vale a pena, de repente, você sair gritando, apontando o dedo na cara? Pode ser que custe o seu emprego, né? A gente tem percebido que as pessoas estão levando muitas coisas a ferro e fogo. Então, será que, de repente, alguém te cortou no trânsito? Vale a pena ir seguindo aquela pessoa, buzinando? Sei lá, hoje em dia tem tanta coisa acontecendo, o cara te para, te agride. Então, a gente precisa também se preservar, né? E preservar o outro. Isso tudo requer inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, como o próprio nome diz, inteligência, requer também um certo nível de maturidade. Essa maturidade da gente saber como se portar, como se colocar e, principalmente, como se ouvir. E se a gente se ouvir, prestar atenção no que a gente sente e também for além e conseguir identificar o outro, aí vocês estão com a faca e o queijo na mão. Porque a gente pode ter jogo de cintura e conseguir sair de vários conflitos se a gente começar a perceber o outro. Quantas vezes a gente já não percebe que o outro já está te respondendo seco, de forma ríspida, e às vezes a gente vai lá e continua, mas não, conversa aqui comigo. Não, mas me diz, por que você está assim, não sei o quê. E aí a pessoa já vai explodindo, vai ficando cada vez mais aquele calor da emoção. Então, você está percebendo que a pessoa não está legal, né? Você ofereceu ajuda, a pessoa te cortou, dá o tempo dela, né? A gente pode diminuir muitos conflitos se a gente começar a perceber o outro também. Isso não vale só para o ambiente profissional, não. Na nossa casa também, na nossa família, de forma geral, com os nossos amigos, tá? A gente só precisa ficar mais atento. Isso tudo, quando a gente vai tirando o pé do acelerador, ajuda a gente a abrir esse olhar para a gente e para o outro, tá? E não é fácil, não, a gente sair das rotinas e demandas do dia a dia, né? Que a gente tem tantas atribuições, é muito difícil a gente escutar, ouvir tanto a gente, imagina o outro, né? Por isso que às vezes os conflitos acontecem. Então, se a gente só conseguir respirar, tirar um pouco o pé do acelerador, prestar atenção no que está acontecendo, talvez a gente já consiga aí se desvencilhar de muita confusão, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Antes eu ficava em... Peraí, deixa eu aumentar aqui que eu consigo ver vocês. Essa autoavaliação que é difícil descobrir como se acalmar. Com certeza, Janson. Por isso que é um exercício, é uma prática. A gente vai conversar aqui sobre algumas coisas para a gente se observar, tá? Mas é importante a gente fazer esse exercício de se perceber. Começa, assim, a olhar as situações que você já viveu, você olhar o seu histórico, isso ajuda até você entender e analisar aquela situação. E aí, caso aconteça no futuro, você já saiba como é que você vai agir e tentar se controlar antes disso e se autorregular, tá? Então, um bom exercício é isso, a gente olhar as nossas experiências e realizações passadas. O que fazer quando se estressa com um colaborador e que você é o supervisor? Como agir, como falar com a pessoa? Fabiane, excelente pergunta, porque não é porque a gente é gestora, a gente é supervisora, a gente é líder, que a gente tem todas as respostas. E a gente é ser humano, a gente também é passível do erro. E pode ser que, ainda mais com o nível de responsabilidade, né, com o nível
de uma carga maior por conta da função do cargo ali, você, às vezes, ainda não tem uma autonomia e uma flexibilidade naquele cargo para saber lidar com todas as situações, né? Então, isso tudo requer prática também. Então, não tem problema nenhum pedir desculpa, ok? Você não vai ser menos líder por isso. Você chegar depois para o fulaninho, chamar ele na sua sala, olha, me desculpa que eu falei com você daquele jeito, eu estava sob muita pressão, eu agi errado, como é que a gente pode melhorar nosso relacionamento a partir de agora, né? Então, pessoal, a liderança, por lidar com essas pressões, requer exatamente uma maturidade e um exercício dessas situações, porque é uma função que volta e meia vão ter mudanças, vão ter incertezas, né? Vão ter essas pressões. E como é que a gente lida com isso sem passar isso para o outro? Porque a gente precisa lembrar que é a equipe de trabalho que está ali com você para somar e juntos alcançar esses objetivos em comum, né? Esses objetivos empresariais. E você, como uma grande orquestra, você ali é o maestro para estar ditando e mostrando qual caminho a ser seguido, né? Então, não tem problema nenhum se você reagiu, você chegar e voltar, olha, não foi legal aquilo, me desculpa, não vai acontecer de novo, e seguir o baile, seguir em frente, tá? Antes eu entrava em conflitos em momentos de discussão, agora, independente, fico em silêncio, parece que meu emocional virou uma pedra. Jussara, o emocional da gente, a gente tem que tomar muito cuidado também para não virar pedra, no sentido de só se calar, né? Engolir seco, e aí parece que a gente parou de sentir como um todo, né? Aí se de repente você vê uma injustiça, você não sente nada. Se você vê algo que te empolgava no passado, você não sente nada. Isso também é ruim para você, porque aí você não tem mais nenhum tipo de sentimento, não reage a nada, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente precisa sim sentir, precisa sim se colocar, mas existem formas e formas. Você pode sim sentir raiva, mas sem chutar a porta, sem colocar a cara no outro. Muitas vezes a raiva vai te fazer a ver aquilo como uma insatisfação e vai fazer com que você faça alguma mudança naquela situação que você viu. Ajude alguém, né? Quantos de nós sentimos medo? Mas o medo ele vai te paralisar ou o medo vai te fazer, de repente, te desafiar para o novo, de repente, para o desconhecido, vai te tirar da zona de conforto, né? É tudo como a gente encara aquela situação, tá? Então, Jussara, vamos trabalhar isso, tá? Se precisar de ajuda, conta com a gente. A gente não pode se silenciar, tá bom? Realmente fica mais fácil notar em outros do que em mim mesmo, é verdade. Olhar para a gente é muito difícil. Sabe por quê, Janson? Porque a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? A gente está sempre apontando o dedo para a gente. Eu já reparei que hoje em dia as pessoas acabam misturando trabalho, faculdade. Pois é, acaba não sabendo viver bem em nenhum ambiente. Eu sou muito calma, não gosto, não sei discutir, sempre falo quando estão com problemas, para me deixarem no meu canto, e quando eu estiver bem, eu converso. Quando eu estou nervosa, meu coração acelera, começa a tremer. Lá, a Andressa já sabe identificar o que de repente dá o gatilho para ela, de repente, ficar fora do prumo, né? Então, eu respiro fundo, fico ouvindo a pessoa falar. Quando eu estou mais calma, eu penso com clareza o que eu devo falar e tento me colocar no lugar do outro para saber o motivo dele ter agido daquela forma. A Andressa aqui já está tirando de letra inteligência emocional. Quantos de vocês, às vezes, numa discussão, a raiva toma conta, né? Pode ser, às vezes, que você nem exploda, mas você fica tão nervoso que você não consegue pensar com clareza. E depois, quando você está mais calmo, você fala, caramba, eu podia ter falado aquilo. Ai, mas por que eu não pensei isso na hora? Porque a raiva, o sentimento, ele é uma emoção primária, que ele vai te impulsionar ali naquele momento, no sentido de foge, tem perigo, reage, né? Então, a inteligência emocional vem para te equilibrar e falar assim, olha só, isso daqui
é uma situação, mas você é um ser humano que pensa, que sente e que reage. Então, vamos equilibrar aqui para entender como se colocar, tá? E é isso que eu quis trazer aqui nesse slide, para a gente entender que quando a gente fala de inteligência emocional, precisa ter um equilíbrio dos dois lados do hemisfério da gente, né? Tanto o hemisfério esquerdo, que é um pensamento muito mais lógico, ele é muito mais crítico, realista, matemático, ele é muito mais objetivo, e a gente tem o lado direito do nosso cérebro, que ele é muito mais emocional, ele é mais abstrato, artístico, impulsivo, né? E quando a gente consegue equilibrar essas duas áreas, a gente consegue pensar com clareza, né? E a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas sem ser baseado no impulso, na emoção do momento. Então, algumas coisas aqui que podem ajudar a gente na hora dessas situações em que a gente é tomado ali pela emoção, né? A gente pode nomear essas emoções, a gente pode entender e dar foco para aquilo que a gente pode controlar, a gente pode também fazer uso criativo do nosso tempo, né? Para ter momentos para a gente de paz, de prazer, é importante também para a gente não viver sempre sob estresse, sob pressão, para a gente ter empatia com o próximo, para a gente ter um olhar otimista das situações que a gente vive, mesmo com os percalços da vida, a gente entender que alguma lição aprendida você tirou daquela situação, né? Então, o que é importante, até para a gente sair de conflitos, para a gente se autorregular, que a gente enxergue as emoções de forma consciente, de forma clara, de forma madura, entendendo que a gente pode gerenciar essas emoções, a gente pode ter situações de vulnerabilidade, mas a gente precisa entender que isso tudo são situações passageiras e que a gente é muito maior do que aquela situação em específico. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de situações sem inteligência emocional e com inteligência emocional. Sem inteligência emocional é aquela pessoa que normalmente reclama, diz que ela não vai conseguir, que é impossível, vai te paralisar, sofre pela opinião alheia, o medo controla ela e a raiva acaba condicionando essa pessoa. Já aquela pessoa que tem inteligência emocional, ela está aberta ao aprendizado, ela sabe resolver e procura soluções, ela segue em frente, ela aceita críticas porque ela acredita que ela pode crescer e aprender com as críticas, ela lida com o medo e não deixa esse medo paralisá-la, e ela mantém o equilíbrio, né? Ela consegue ali ter leveza para lidar com essas situações. E aqui a gente vai entrar nos 5 pilares de inteligência emocional, e aí a gente vai entender como é que essas habilidades aqui desse slide, a gente vai conversar sobre cada uma delas, são importantes para a gente entender como é que a gente alcança essa tal de inteligência emocional, tá? Deixa eu olhar o chat mais uma vez. Acredito que o equilíbrio é a chave para o sucesso, é identificar o momento certo. Eu não consigo expressar meus sentimentos de raiva, não consigo falar, só me dá vontade de chorar. Se eu começo a falar, não consigo segurar o choro. Viviane, isso já aconteceu muito comigo também. E dependendo da situação, é a emoção que fala mais alto, né? Isso tudo é prática mesmo, de você entender o que está acontecendo com você, e antes de você começar a chorar, você de repente respirar, sair daquele ambiente, você começar a se perceber, né? E encontrar formas ali de você conseguir se expressar, né? Porque dependendo do local, infelizmente, as pessoas julgam. Se for no ambiente profissional, como é que as pessoas vão analisar esse choro seu? Não estou dizendo que a gente tem que engolir choro, não, tá? Se for necessário, chora assim, bota para fora. Mas nem todo mundo está aberto para isso. Então, de repente, vai para o banheiro, liga para alguém de confiança, né? A gente precisa estar num ambiente seguro para mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Então, é importante a gente se conhecer também, tá? Até para a gente se abraçar nesse sentido. Leiane está dizendo, o medo me desafiou, entrei para a academia para sentir dor física e foi algo vicioso, até que veio o frio e tive que trancar minha matrícula por conta de saúde. Eu também me afasto, tem situações que parecem testar nossa inteligência emocional.
Na luta, por exemplo, nós aprendemos a lidar com uma raiva de forma a não intervir na hora da luta, ao tomar um golpe, acabamos agindo no automático, então não levamos pela emoção. Olha que legal que o Janderson falou, isso é muito bacana, né? Quando a gente vê, de repente, uma luta de boxe, de karaokê, o que for, né? São muito disciplinados e eles entendem que o que fica no ringue acontece ali no ringue e pronto. E depois tem até pessoas que são amigas, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar os ambientes e o que está acontecendo naquelas situações, né? Muito legal. Vamos dar sequência aqui. E acabei tirando o compartilhamento da tela quando eu tirei o chat. Então, vamos entender cada uma dessas habilidades para a gente entender aí como é que a gente pode utilizá-las ao nosso favor, né? Já vou te responder, tá, Miguel? Lá no chat, eu acho que eu acabei não lendo o seu. Quando eu partir para a segunda habilidade, eu leio lá. Então, a primeira habilidade é o autoconhecimento. Lembra que eu conversei que tudo começa na gente? No nosso olhar, da gente se reconhecer, da gente identificar quais são as nossas emoções, como é que a gente nomeia esses sentimentos. Isso tudo vai ajudar a gente a começar a se perceber e reconhecer quais são os nossos padrões de comportamento. Como é que, de repente, em determinadas situações, eu tenho algum gatilho que me impulsiona? Será que, de repente, sempre quando eu vejo uma injustiça, eu ajo dessa mesma forma? E aí você começa a analisar. Lembra que eu falei para vocês olharem o seu histórico, as suas realizações, o que já aconteceu? Isso é importante exatamente para isso. Você vai perceber se você sempre age da mesma forma em determinadas situações. E identificando esses padrões, você já começa a provocar em você mesmo mudanças para o futuro, tá? Então, eu trouxe aqui um exercício para vocês pensarem, não é para agora, não, mas é para vocês analisarem isso aí com vocês, tá? Escrevam aí 10 coisas que vocês gostem em vocês mesmos, isso daqui vai ajudar vocês a se conhecerem melhor. Depois escrevam 10 coisas que vocês não gostam em vocês mesmos ou que, de repente, vocês gostariam de mudar. Faz uma listinha, o que gosta de um lado, o que não gosta ou o que quer mudar do outro, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Para vocês já começarem até a se imaginar. Imaginem aí qual foi a lista que foi mais fácil de completar. Normalmente a gente é muito crítico, né, com a gente mesmo. Então, pode ser que você coloque muita coisa para mudar e não tanta coisa que você goste em você, porque a gente costuma, infelizmente, ser o nosso próprio inimigo, né? Então, comecem a se perceber também no que vocês são bons, em habilidades, em competências, em características próprias, em hobbies que vocês gostam de fazer, tá? Porque isso tudo vai demonstrar quem você é enquanto pessoa, enquanto profissional, a sua personalidade, a sua essência. Depois, quando você fizer essa lista, coloca um izinho, que sejam características internas suas, que dependam apenas de você, e depois um ezinho nas características que dependam da opinião de outra pessoa. E por que a gente faz esse exercício, né, de colocar o i e o é? Porque quando a gente analisa o que é interno, é seu, depende única e exclusivamente de você para mudar ou para potencializar, né? Agora, quando depende do outro, né, se é externo, não depende de você. Depende de você saber que aquilo existe, identificar possíveis cenários de como reagir nessas situações e o que você pode fazer? Ou ouvir para melhorar, caso aquilo seja pertinente, ou caso aquilo não seja pertinente, simplesmente eliminar, né? Porque a opinião é do outro, não é sua, tá? Então, tentem fazer aí esse exercício e verificar se isso vai ajudar vocês no autoconhecimento de vocês, tá? A segunda habilidade que ajuda a gente a conquistar a inteligência emocional é o controle emocional, é o autocontrole. Lembra que a gente falou sobre se autorregular, né? Da gente ter equilíbrio das nossas emoções e não se calar, que a gente chama aqui de supressão das emoções? Entender que cada sentimento tem seu valor, tem sua pertinência, tem significado. Se você está sentindo algo, tem pertinência sim, tem valor sim. Aconteceu alguma coisa que te tirou ali do habitual e te fez sentir. Mas o que será que foi isso que te fez sair ali
do seu habitual? O que você precisa prestar atenção? Se foi algo bom, benéfico, que te empolgou demais, te fez extravasar demais, chorar de emoção, alguma felicidade que não cabe no seu peito, excelente, né? Como é que você lidou com isso? Como é que você enxerga isso também? Porque a gente aqui só falou de coisas ruins, de raiva, de sentimentos ruins, mas a gente também pode ter sentimentos bons que acabam nos tirando ali daquele padrão habitual, né? Às vezes a gente está tão empolgado que a gente está saltitante, que a gente não para de falar e, de repente, não escuta o outro ou nem acaba fazendo o trabalho direito porque está tão empolgado ali, né? Mas o que eu quero que a gente considere quando a gente fala de autocontrole é que sempre que as suas emoções vierem à tona, vocês têm que lembrar da importância de vocês se controlarem para você tentar manter sua calma, para você entender como é que você vai levar o resto do dia adiante, né? Porque aquela situação é uma situação pontual, temporária. Você não pode deixar também que aquela situação delimite e defina quem você é, tá? Então, lembre-se que emoções sufocadas acabam gerando esgotamento, frieza, e temos aí altos e baixos, é o tempero da vida, né? Então, a gente precisa viver de forma equilibrada, sabendo como lidar frente a cada uma dessas situações, tá? Deixa eu ver aqui o que o Miguel botou. Por algumas decepções que passei, acho que criei algum tipo de bloqueio emocional, porque há alguns anos eu me recuso a conhecer ou até me relacionar emocionalmente com pessoas. Pode me dizer algo sobre isso? Miguel, pode ser sim que de repente tenha tido alguma questão que tenha acontecido no seu passado que te fez realmente se bloquear, né? Para de repente não sofrer, para de repente fugir de sentir, porque de repente quando você sente, você não consiga se controlar, no sentido de fugir um pouco de você, porque quando a gente está apaixonado, a gente foge um pouco do nosso eu, né? A gente está voando ali, está levitando. E às vezes você é uma pessoa que, de repente, gosta de estar no controle de você mesmo, né? Então, de repente, você, por se controlar muito, você não quer, de repente, não ter o controle de como você vai reagir em determinadas situações e não quer perder o controle de como o outro vai te fazer sentir, né? Porque o amor é isso, a gente pode ser que a gente sofra, a gente pode ser que num dia a gente está nas nuvens, mas isso, Miguel, é viver, independentemente se é namoro ou não, né? Nem sempre a gente tem o controle das situações da nossa vida, né? Isso é viver profissionalmente, aqui a nível acadêmico, né? Só de você estar aberto aqui para a gente, aqui enquanto grupo, isso já demonstra uma grande inteligência emocional da sua parte, de saber se colocar, de pedir ajuda, isso é importante também. Mas tem certas questões, Miguel e turma, que às vezes a gente não consegue trabalhar conversando com um amigo, ou pedindo ajuda a um professor, a alguém que a gente confia. Pode ser que a gente precise de uma ajuda profissional, né? E quando eu falo profissional, de um profissional de saúde, um psicólogo, né? Não tem problema nenhum a gente pedir ajuda profissional, tá? Porque tem certos bloqueios que eles, com as ferramentas corretas, com a metodologia indicada, vai te ajudar a sair e quebrar essas suas crenças e bloqueios, tá? Então, Miguel, me solidarizo aqui com você, me coloco à disposição, tenta procurar aí na internet material que vai te ajudar nesse sentido, né, de bloqueio emocional, e caso não funcione, né, perceba aí se de repente você não precisa de uma ajuda profissional, tá? E, gente, bloqueio emocional não é só também emocionalmente, quando a gente fala aqui de relações afetivas, pode ser que sejam relações também profissionais. Às vezes a gente fica tão bloqueado que não faz novas amizades, que às vezes não se abre para o nosso gestor, né? Não confia, não confio, não confio nunca mais em líder, porque o meu último líder foi péssimo, pegava no meu pé. Mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Nem todos agirão da mesma forma conosco, né? E a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue se mudar. E aí, como é que você age e reage diante das pessoas? Isso daí que é o pulo do gato. A partir do momento que a gente perceber isso, a gente vai dar altos pulos e diminuir muito a nossa expectativa em relação ao outro. Porque a gente não muda o outro, mas a gente muda
a si mesmo. Então, se está te incomodando em algo, o que você pode mudar em você para, de repente, mudar esse relacionamento, essa situação que você está vivendo, tá? Todo mundo está gostando até aqui? Todo mundo está aqui comigo? Está entendendo? Está tendo alguma dúvida? Vai colocando aí, tá? Lembrem-se que dia 22 de agosto a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Venham, compartilhem com os colegas. Vou estar esperando vocês também, hein? Então, vamos falar aqui sobre a terceira habilidade, que é a automotivação. Pessoal, o que te faz querer levantar da cama todo dia? O que faz seu sangue correr? O que te impulsiona, né? Automotivação é você mesmo bater no seu ombro e falar: caraca, você arrebentou, hein? Você é show de bola. Continua, segue em frente. Não deixa a peteca cair, não. É a gente conversar com a gente mesmo. A gente se levantar, as nossas pequenas vitórias a gente aplaudir. Só a gente sabe a luta que foi para chegar onde a gente está. Quantas noites mal dormidas, quanto perrengue a gente já passou, quanto tempo a gente demandou e gastou numa determinada atividade, seja profissional ou seja da nossa vida, né? Então, pessoal, a vida ela não é linear. Ela tem altos e baixos, como a gente já falou. Então, entender que a vida vai ter tropeços, a gente vai cair. Pode ser que em certos momentos da nossa vida a gente sinta que está dentro de uma areia de uma movediça, que estão puxando a gente para baixo, né? Mas entenda, como é que a gente consegue se perceber, entender que as situações são temporárias, que a gente pode aprender com as situações, a ter jogo de cintura para lidar com as pessoas e levar a vida de uma forma leve, de uma forma otimista, entendendo que a gente pode aprender com essas situações, né? Isso tudo ajuda a gente, inclusive, a criar estratégias para que a gente não viva uma vida de impulsos, né? Em que eu falei por impulso, eu agi por impulso. O impulso, normalmente, é aquele tipo de atitude em que a gente faz sem pensar. Então, como é que eu posso parar para me olhar, entender o que eu estou sentindo, me autorregular e me motivando, entender o que é aquilo que, de repente, me tira do prumo, me dá uma rasteira, mas que ainda assim eu sei que, com habilidades internas minhas, que eu posso seguir em frente, que eu posso recuperar minha força interna e continuar firme em busca dos seus propósitos, dos seus objetivos, tá? Isso tudo se chama automotivação. Como é que você vai enxergar e você vai conseguir se motivar internamente? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Tenha aí a noção própria que a motivação está dentro de você. Tem uma luzinha aí dentro de você, né? Que você pode acender essa luzinha. Pode ser que, às vezes, um vento dê um apagão aí nessa luzinha aí, imagina uma vela, e, de repente, dê uma piscada, e você coloca a mãozinha assim para o vento não apagar a luz. É você manter essa chama viva dentro de vocês. Só você pode fazer isso por você. Tem momentos e situações que a gente fica mais impulsionado, mas são questões ali que não são para sempre, né? A felicidade ela é momentânea, né? São períodos de felicidade que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, lembre-se que no dia a dia mesmo, né, no arroz com feijão, nem sempre a gente vai estar feliz. Então, é você que precisa se impulsionar diariamente. Então, tenha metas, tenha objetivos, saiba para onde você quer ir. Isso tudo vai te ajudar a ter direcionamento, né? A entender que não é qualquer caminho que serve para você, como diria ali Alice no País das Maravilhas, que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? O gato disse isso para Alice dentro do filme, não sei quem viu aí. Faça coisas por você, né? A gente costuma fazer muito para o outro, a gente faz para a família, a gente faz para o chefe, mas e para a gente? O que a gente faz para nós mesmos, né? Tenha orgulho da sua vida, de tudo que você construiu até o momento. E pense com direção e foco. A gente é muito o que a gente pensa. O nosso pensamento ajuda muito a definir aonde que a gente vai chegar e de que forma que a gente vai chegar lá. Na penúltima habilidade, na quarta habilidade, a gente vai falar sobre empatia.
como é que a gente se sente em relação ao outro, né? A gente se relaciona, por mais tímido às vezes que a gente seja, ou de repente por mais que uma atividade que a gente faça é só ali da gente com o computador, a gente precisa de dados de uma outra área, a gente precisa daquilo que a gente produz de produto ou de serviço, vai servir de subsídio para algum outro departamento, ou para algum cliente, ou para um fornecedor. Então, de que forma que você constrói e lida com essas relações, né? A gente não é o dono da razão, a gente precisa entender que os sentimentos dos outros também precisam ser considerados. Então, será que você está sendo empático ou você só está sendo simpático? São coisas diferentes, né? Porque simpatia pressupõe que você seja solidário, já empatia pressupõe que você compreenda o outro, se coloque no lugar do outro, né? Porque problemas todos nós temos, mas de que forma que você enxerga o problema do outro, veste o sapato do outro, né? Então, a simpatia ela vai criar ali um envolvimento emocional, pode até, de repente, prejudicar o seu nível de julgamento. Já a empatia ela vai estabelecer uma comunicação muito mais eficiente, porque você vai estar se colocando no lugar do outro, tá? Eu já vou olhar o chat, tá? Só vou terminar aqui as habilidades de como a gente conquistar a inteligência emocional. A quinta habilidade, relacionamento interpessoal, a gente precisa entender que a gente consegue e pode viver em harmonia, né? Então, a arte da gente se relacionar é uma aptidão que ela é aprendida e praticada. Então, como é que a gente consegue gerir a emoção do outro, né? Eu não vou controlar o que o outro sente, mas eu vou controlar como eu reajo frente às emoções do outro, né? Então, isso tudo, como eu vou entender o que o outro está sentindo, né? As habilidades emocionais do outro, isso tudo depende de duas coisas na minha gestão enquanto pessoa, do meu autocontrole e da minha empatia. Isso tudo vai ditar muito como eu me relaciono com o próximo, tá? Deixa eu olhar o chat aqui. Ai, que bom que vocês estão amando, gente! Obrigada! Preparei com muito carinho essa aula. Eu gosto muito dessa temática. Acho que ela ajuda demais a gente a viver uma vida mais leve e, principalmente, uma vida com propósito, que a gente despenda energia somente onde é necessário. Dizer que sou muito frio nas minhas emoções, só me abro com quem me sinto à vontade. William, você está certíssimo, a gente não precisa se abrir com todo mundo, não, tá? A gente tem que se abrir mesmo com quem a gente confia, com quem a gente acredita, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado como é que a gente reage em certas situações, mesmo que a gente não confie naquela pessoa, tá? Passei por situações muito complicadas, foi um desafio, me aprendi muito, superei emocionalmente. Que bom, Ingrid. Fiz isso no curso de RH, não consigo pensar em 10 que gosto, acho muito difícil. Pois é, Janderson, é treino mesmo. Pode ser, Janderson, que para você seja difícil, peça ajuda de quem você confia, chega para alguém que você confia e fala, o que você acha que eu sou bom? O que você acha que eu sempre falo, que de repente eu gosto? Eu não estou conseguindo identificar, me ajuda. A Lúcia, você é demais. Sou um pouco narcisista, consigo sim fazer a lista. Miguel, por algumas decepções que passei, acho que... Ah, tá, isso daqui eu li. As pessoas estão respondendo para o Miguel. Traumas, ter que conhecer alguém que me aceitou, também passei por isso, descobri dificuldade de me relacionar. Gente, é muito difícil viver com o outro, conviver e viver, né? Cada um, se a gente para conviver com pai, mãe e irmão, que crescemos todos juntos, com o mesmo tipo de educação já é difícil, imagina com outro que tem experiências diferentes, que cresceu em lugares diferentes, foi educado de forma diferente, às vezes tem cultura diferente, né? Após o meu divórcio não consigo mais me abrir, nem conversas. Sinto muito, Thalita, assim, um grande abraço, tá? Se de repente você tiver muita dificuldade, tenta procurar uma ajuda profissional, porque as pessoas são diferentes, tá? Não significa que você vai viver a mesma coisa com o seu atual, tá? Tem certas situações que é melhor não se posicionar, também acho, Catinha, às vezes o silêncio pode te também... o silêncio também é uma resposta, tá? Que bom que vocês estão gostando, estão pensando sobre o assunto. Fico muito feliz, tá? Isso aí, Vânia, temos que curtir mesmo as nossas vitórias, por menores que sejam, tá? São nossas.
E aí, por que a inteligência emocional leva ao sucesso? Porque ela desenvolve o autoconhecimento, ajuda a entender as nossas fraquezas, melhora a nossa comunicação, ensina a gente a lidar com pessoas e deixa a vida mais leve, né? E eu dando um joinha aí para vocês. E aí, quando a gente fala de emoção, como eu falei para vocês, né? Quando a gente estuda as emoções, a gente tem questões nossas enquanto do ser humano, estudando o nosso cérebro, que são cognitivas, são fisiológicas, inclusive, e comportamentais, né? A emoção vai mexer com o nosso corpo de uma forma geral. Quando a gente fala de cognitivo, é como a gente percebe aquela situação. O fisiológico é como é que essa emoção vai fazer alterações, inclusive, no nosso organismo. Lembra que eu falei de sentir a bochecha queimando, de começar a se tremer, né? O comportamental é como é que essa emoção vai se manifestar através de como a gente se comporta e efetivamente vai reagir. Então, aqui lembra que eu falei de emoção primária, secundária? As primárias são aquelas de sobrevivência mesmo, e que a gente vai reagir ali de uma forma mais impulsiva, medo, raiva, alegria, tristeza, nojo. Quem viu aquele filme Divertidamente? Fala muito sobre isso, das emoções, né? A secundária, euforia, êxtase, humor, satisfação, culpa, essas são aprendidas, a gente consegue categorizar, elas são baseadas, inclusive, em experiências passadas. E aí, quando a gente tem alterações corporais e a gente consegue fazer o link com os nossos pensamentos, aí sim a gente consegue ter consciência daquilo que a gente está sentindo. Né? Lembra que a gente falou? Perceba os gatilhos, o que vai dar o pontapé inicial da sua reação, de como você vai agir, tá? E aí as emoções, como a gente falou, são influenciadas pela sua personalidade, cultura, gênero, formação, condicionamento, estado de saúde, tudo isso ajuda, inclusive, a gente se posicionar. E já que a emoção ela é implicada pela percepção, né? No trabalho, a gente precisa de habilidades que vão ajudar a gente a resolver problemas, né? E esse estado emocional, nem sempre a gente consegue deixar de lado. Ah, peraí que eu vou fechar essa caixinha, hoje eu estou com um problemão em casa, mas eu vou fechar essa caixinha aqui, eu vou deixar aqui, ó, do lado de fora do trabalho, e agora aqui eu não vou mais sentir. Não existe isso. Nós somos seres humanos e a gente vai trabalhar mais triste, sim, sentindo aquilo, pode ser que a gente não seja tão produtivo, né? Mas é importante só de você se reconhecer. Ok, agora eu não estou bem, tomar cuidado para a forma que eu vou tratar as pessoas, talvez eu não seja tão produtivo, mas eu só não vou deixar nenhum prazo passar, talvez eu converse com meu chefe, explique o que esteja acontecendo comigo. Tudo isso, gente, são formas da gente ter maturidade e inteligência emocional para lidar com essas situações, tá? Que podem, de repente, te gerar algum tipo de desconforto ou até conflito caso você não faça nada, tá? E tudo, a gente reage como a gente percebe as coisas. A gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos, baseado nas nossas vivências, na nossa realidade. Cada pessoa enxerga algo de uma forma diferente, né? Pode ser que seja a mesma situação. Eu trouxe essas figuras aqui, a gente consegue perceber isso. Nessa imagem aqui dos dois idosos, a gente, se olhar atentamente, a gente vê dois bonecos, vê uma garrafa ali no brinco, vê uma porta com uma senhora ali na orelha do senhor, né? Nessa outra aqui das estacas, de um lado a gente vê 4, de outro lado a gente vê 3. Não tem certo e errado, é a forma como você percebe aquela situação. Mas entendendo que não é só porque você está percebendo aquilo que é a verdade absoluta. A gente precisa entender também o que está acontecendo na situação que o outro está sentindo e experienciando, tá? Então, quando a gente fala aqui de ambiente de trabalho, a gente desenvolve habilidades aí que a gente já possui, e pode ser que a gente até adquira outras. Quando a gente está num ambiente corporativo, a gente está num ambiente ali em que a gente vai aprender, vai trocar, né? Então, é importante que a gente invista na gente mesmo, se conhecendo, para cuidar da gente e cuidar da forma como a gente se relaciona, tomando cuidado para não rotular os sentimentos, não rotular as relações, tá? Eu trouxe esse quadrinho aqui da Turma da Mônica, em que a Mônica está lá com o coelhinho e ela fala, e o Cebolinha fala, pela aí, Mônica, vamos resolver nossa diferença de um jeito diferente, inteligente. Aí ela fala, tudo bem, como? Aí ele, que tal com o tabuleiro de xadrez? E ela vai lá, larga o coelhinho e pega o tabuleiro de xadrez e vai lá bater nele.
Isso aqui mostra muito, ele estava querendo ali ser um conciliador, vamos aqui encontrar um denominador comum, esquece isso, vamos viver na paz. E ela encarou da outra forma, né? Ótima ideia, vou pegar o tabuleiro e vou bater em você e não vou usar o meu coelhinho Sansão. Quantos de nós, às vezes, não vê uma situação dessa, ou já passou por isso, né? Em que, às vezes, tem alguém que fala, calma, vamos tentar encontrar uma outra solução, e às vezes a gente fica mais nervoso, mete os pés pelas mãos, porque a gente não também consegue se autorregular. Então, é fundamental que a gente tenha um canal aberto ali nas organizações. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, que a gente encontre esses canais, às vezes, na equipe de trabalho, ou tendo confiança num colega que a gente trabalha, num gestor, né? Que a gente possa sentir a vontade para falar do que traz inquietude para a gente, né? Que, de repente, vai te tirar ali do seu habitual, para você propor soluções juntas. Pode ser que você veja algo no trabalho que não está legal, que pode ser feito de uma maneira diferente, né? Pode ser que sejam criadas outras práticas internas, reconhecimento, flexibilidade de horário, de repente reavaliar suas metas, né? Ou estimular técnicas que vão te ajudar no autoconhecimento, de repente uma meditação, questões ali que possam diminuir o teu estresse e a tua pressão naquele ambiente de trabalho, tá? Também é saudável ter conversas descontraídas à hora do cafezinho, de um happy hour, né? Para criar, de repente, reuniões dessas equipes, sejam aí para falar das demandas, sejam para compartilhar notícias boas, acontecimentos do cotidiano, tá? E aí a gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Somos seres emocionais que raciocinam. Com certeza, William. Isso aí, se tiver um momento ruim, eu me falo, fico quieta. Exatamente, cada um se posiciona de uma forma, né? O suporte online botou aqui, já quem quiser avaliar, dá um joinha. Se não gostou, pode colocar também, a gente está sempre aberto para aprendizado. Mas o que eu queria deixar aqui de mensagem é que somos pessoas diferentes, vamos agir e reagir de formas diferentes. Isso tudo aí dita um pouco como a gente se relaciona. Então, para a gente viver num mundo mais harmônico, num mundo mais saudável, vamos tentar se respeitar, se ouvir, criar limites internos para a gente, mas também saber ouvir e ter empatia com o próximo para melhorar essas relações nos dias de hoje que estão tão difíceis, né? Às vezes a pessoa interpreta algo que você, ainda mais a gente que está no mundo digital, às vezes lê de uma forma errônea, interpretou de uma forma errada um emoji ou um meme. Pergunta em vez de só reagir. Amigo, não entendi direito, o que você quis dizer com isso aqui? Então, é assim que a gente vai construindo essas relações, tá? Miguel, essa palestra de hoje foi uma palestra para os calouros, tá? É um bônus para vocês de inteligência emocional. A outra que teremos, em que eu serei palestrante, é no dia 22 de agosto, sobre planejamento de carreira. Mas eu acho que vocês têm uma agenda aí, Jen pode afirmar melhor, vocês têm uma agenda de várias palestras com vários professores, tá? Agradeço demais a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom falar sobre esse assunto. Jen, gostou? Amei, interessante demais, foi maravilhosa. E olha, nos comentários só elogios, o pessoal gostou de verdade, interagiu de verdade, todo Sim, mundo trouxe seus cases, né, da vida sim, real e a gente pôde contribuir muito. que E bom. quem sabe, se vocês avaliarem lá e colocar que desejam mais uma palestra com a professora Andréia, Eu quem posso. sabe, depende de É, vocês aí. gente, eu estou à disposição realmente. Eu acho que Jen sabe porque vive educação. Eu acho que o maior retorno que um profissional de educação tem é agregar algo na vida de alguém, né? Então, ter esse retorno de vocês, que a gente contribuiu para o crescimento de vocês, pessoal, gente, de verdade, não tem dinheiro que pague, né? Encher o coraçãozinho aqui de gratidão mesmo. De verdade. Ó, aí vocês já receberam, né, a nossa agenda com todas as ambientações. Na terça-feira nós teremos mais um professor convidado, não será a professora Andréia, mas já vou dar um spoiler. Teremos a nossa gerente de ensino daqui da Uniswan na nossa próxima palestra de terça-feira. Então, no mesmo Opa, horário, às 7 horas, vocês não percam.
que vai ser muito boa também. Ela vai falar sobre transformação digital. É um tema bem atual e bem interessante, acho que para todos nós. E ela é fera nesse assunto, hein? Com Ela certeza. é fera em vários assuntos. Eu não posso falar que eu sou fã de carteirinha, mas esse assunto ela dá aula. Venham, porque vai ser muito interessante, ainda mais a gente passando por tantas transformações aí no mundo tecnológico, é importante a gente ficar atento para o que está acontecendo. Sim, sim. E vocês, Coruja, estão cientes que a gente está fazendo várias oficinas, várias ambientações. Teremos a nossa aula inaugural também presencialmente, já tem data e vocês já vão receber através do e-mail nossa aula inaugural presencial aqui em Bom Sucesso. Ela será no dia 19 de agora, de agosto, às 10 horas da manhã. Vai ser bem interessante, bem legal também. Então, fiquem por dentro que tem muita coisa boa ainda para vocês. Isso aí. Sejam muito bem-vindos e um ótimo semestre para a gente. Para nós todos, que estamos juntos nessa. Vocês do lado daí, a gente do lado de cá, juntos construindo aí esses conhecimentos tão importantes para vocês e para a gente também, que a gente continua aprendendo sempre. Sim, o mais importante de todos, que estamos aqui justamente para o sucesso de vocês. A nossa equipe de suporte está aqui para orientar e ajudar em questões das ferramentas. E vocês, né, a professora está ali para te orientar com questão do estudo, do ensino, da disciplina em si. Então, com essa equipe, vocês só podem ter sucesso. De verdade, a aprendizagem ela vai depender de vocês, porque nós estamos aqui a todo dispor para que vocês tenham a melhor experiência possível. Isso aí. Jen, muito obrigada pelo convite, agradeço demais, é sempre uma honra e estou à disposição de vocês sempre. Vocês sabem que é só me chamar e eu venho. Muito Fala obrigada, para todo mundo professora. aí que eu estou dentro, estou junto. Que ótimo, é sempre bom ter essa disponibilidade. Muito obrigada de coração. Eu acho que agregou muito na minha vida pessoal e na dos corujas também. Todo mundo participou, foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Obrigada. Boa pessoal. noite. Boa Sucesso para noite. todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.